do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. O vosso Espírito, Senhor, infunda em nós a riqueza dos seus dons e nos dê um coração que vos agrade, tornando-nos em sua misericórdia sempre mais dóceis à vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
consultou e mandou reunir o chefe dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabemos que uma parte dos presentes eram os saduceus e a outra parte eram os fariseus. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantou-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem no meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tenha confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste sétimo dia da novena do Espírito Santo, na liturgia da palavra da quinta-feira da sétima semana da Páscoa, a Igreja continua proclamando os versículos do capítulo 17, como indicamos na meditação de ontem. Nós estamos acompanhando a oração sacerdotal de Nosso Senhor. Trata-se ao mesmo tempo de uma oração que Jesus dirige ao Pai em favor dos discípulos, e constatamos que Jesus ora pelos discípulos de outrora, isto é, aqueles que conviveram com Ele, e também no texto de hoje, Jesus ora por aqueles que serão seus discípulos, graças ao anúncio da palavra. Graças à pregação do Evangelho, outros se tornarão seus discípulos. Entre os outros estamos nós. Jesus hoje reza por nós. Ontem Jesus pedia ao Pai o dom da unidade para aqueles que conviveram com Ele, aqueles que estavam com Ele na sala do cenáculo antes da sua paixão e morte de cruz. Hoje Jesus está rezando por nós, pedindo o mesmo dom que Ele pediu ontem para aqueles que conviveram com Ele, o dom da unidade. Ontem nós meditamos o dom da unidade, tendo presente
que a unidade é uma das notas da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma, santa, católica e apostólica. Entre as notas da Igreja está a unidade. É próprio do corpo de Cristo que os membros desse corpo estejam unidos. E nós estamos unidos, vinculados no mesmo corpo. Nós, como membros do corpo de Cristo, fazemos parte da Igreja de Cristo. E esse corpo tem como cabeça o próprio Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que na cena da paixão de Nosso Senhor, as suas vestes foram divididas, mas a túnica de Jesus, ela não foi dividida. Sobre a túnica de Jesus foi lançada a sorte, pois a túnica de Jesus era tecida com uma única costura. À luz dos ensinamentos da Igreja, nós olhamos para a túnica de Cristo como alusão à Igreja. Assim como a túnica de Cristo não foi rasgada e dividida, a Igreja da qual nós somos membros também não é dividida. A Igreja de Cristo está sempre unida. Os membros permanecem sempre unidos entre si. No texto de hoje, Jesus ensina que pela unidade da Igreja, outros serão evangelizados, outros experimentarão o amor de Deus. Quando nós estamos unidos e reconhecemos que a nossa unidade, a diferença de dons e carismas que existem na Igreja de Cristo, essas diferenças enriquecem a Igreja de Cristo, e nós reconhecemos essa riqueza da comunidade cristã e nos amamos, exige de nós a verdadeira fraternidade. Eu reconheço que o outro é o meu irmão e vivemos esta comunhão profunda, nós evangelizamos. A falta de união e comunhão na comunidade cristã é um escândalo, atenta contra a natureza da Igreja. Sendo assim, nós não podemos, como cristãos, ser causa de divisão. Nós, como cristãos, não devemos provocar no seio da comunidade a divisão. Nós, como membros da Igreja de Cristo, devemos promover sempre no seio da Igreja, na comunidade, comunhão, aproximar as pessoas umas das outras, ajudar o irmão a reconhecer que o outro é diferente, mesmo o outro tendo as suas falhas, tem as suas qualidades. Como cristãos, nós não devemos potencializar o preconceito que uma pessoa tem da outra. Como cristãos, nós precisamos ajudar uns aos outros a ver o que o irmão tem de bom, para que a unidade do corpo de Cristo aconteça através da unidade da comunhão entre os membros. É preciso abandonar essa prática diabólica de fomentar o seio da Igreja, no meio da comunidade, a divisão. É preciso superar essa atitude diabólica de colocar as pessoas umas contra as outras, de maximizar o defeito, a imperfeição, a antipatia que eu tenho por uma determinada pessoa. O cristão é aquele que busca superar todas as diferenças que existem. O cristão é aquele que procura, como nós vimos, viver aquilo que nos identifica como cristãos, o amor. Na diferença de temperamento, na diferença de dons, carismas, nas diferenças que existem entre nós, nós devemos nos amar e viver essa comunhão, superar os nossos preconceitos. Nós fazemos um julgamento, julgamos, classificamos as pessoas, então temos disposição para viver com elas a comunhão, a unidade. A Igreja de Cristo é uma igreja unida. Não atendemos contra a natureza da igreja.
Faz parte da natureza da igreja a comunhão e a unidade. Fomentemos no seio da comunidade a comunhão. O texto dos Atos dos Apóstolos descreve as lutas que o apóstolo São Paulo vive no exercício da sua missão. No texto de hoje, São Paulo está em Jerusalém. São Paulo está sofrendo as perseguições. Há entre fariseus e saduceus uma divergência. Os saduceus não creem na ressurreição, os fariseus creem na ressurreição, e São Paulo está diante de todos para ser julgado. Frente a essa discordância que existem entre esses grupos do tempo de Jesus, São Paulo recebe de Deus a seguinte missão: você deve dar testemunho em Roma. Nós precisamos olhar para o texto e reconhecer que São Paulo já não é mais dono de si. São Paulo está vivendo aquilo que ele pregou. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. São Paulo já não é dono mais de si mesmo. Ele está completamente abandonado nas mãos de Deus. Essa deve ser a atitude de cada um de nós cristãos. Nós queremos assumir o controle de tudo e de todas as coisas. Nós não nos abandonamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Quem deve determinar o nosso destino, o nosso futuro, é Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Nós podemos fazer os nossos planos, podemos estabelecer metas, ter objetivos, porém tudo isso deve ser submetido à vontade de Deus, porque o cristão, ele não vive mais para si. O cristão autêntico é aquele que vive segundo a missão. O que determina a sua vida não é a sua vontade, mas a missão. Se Deus me chama e o Senhor deseja que eu esteja aqui ou acolá, eis-me aqui. É a atitude do apóstolo São Paulo. Deus deseja que São Paulo testemunhe em Roma, e São Paulo está nas mãos de Deus. É nas mãos do Senhor que nós devemos nos colocar. Nós seremos muito mais livres se cada um de nós tiver a coragem de colocar verdadeiramente a sua vida, o seu futuro, o seu destino nas mãos de Deus. Não como alguém que cruza os braços esperando que Deus faça tudo. Embora nós tenhamos os nossos projetos, os nossos sonhos e objetivos, acima de tudo isso está o desígnio de Deus, está a vontade de Deus. Não sou eu quem determina a minha vida. Quem determina a minha vida é a missão que Deus colocou nas minhas mãos. Como nós seríamos mais felizes? Viveríamos menos tensos, preocupados com o futuro. Nós corremos atrás de tantas coisas nesta vida e depois uma chuva intensa leva tudo. Estamos acompanhando, tristes, mas ao mesmo tempo, como a natureza nos ensina a perceber que a nossa confiança não deve estar nas coisas que nós construímos. Os nossos irmãos do Sul, agora talvez as coisas estejam um pouco melhores, mas no início da tragédia, você poderia ter dinheiro e mesmo assim você não conseguiria impedir que a chuva invadisse sua casa. Isso revela que as coisas desse mundo são frágeis, são passageiras. Nossa confiança precisa estar no Senhor. Frente a uma tragédia como essa que os nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul estão enfrentando, certamente aqueles que depositam no Senhor a sua confiança e não colocam nas coisas ou nos seus sonhos, nos seus objetivos, a sua confiança, esses vão superar as dificuldades. Mas aqueles que não colocam em Deus a sua confiança, esses terão dificuldades enormes para superar esse tempo. Isso não está distante de nós. As nossas dificuldades são outras, mas nós também temos. Mas nós devemos colocar no Senhor a nossa confiança, como São Paulo.
Quem determina a minha vida é Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo, a quem dirigimos durante esses dias especiais preces, nos dê essa lucidez, essa fé cristã, a fé do apóstolo São Paulo, que diz e vive: não sou eu que vivo, Cristo que vive em mim. São Paulo colocou a sua vida nas mãos do Senhor e hoje está na glória dos céus, desfrutando das alegrias da vida eterna. Neste 7º dia da novena do Espírito Santo, seguindo com a série de meditações, eu sugiro que nós meditemos nesta noite à luz do versículo da carta de São Paulo aos Romanos, o versículo 26, capítulo 8. São Paulo diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Primeiro ponto, nós trazemos uma fraqueza, e essa fraqueza que nós trazemos, a fraqueza que gera as outras fraquezas, ela é nomeada como pecado original. Olhando para a Sagrada Escritura, nós encontramos nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, a descrição da queda do homem. E o autor sagrado está descrevendo o ingresso na história humana do pecado. E o homem que foi tentado pelo diabo, a serpente é símbolo do diabo, cedeu à tentação, e o pecado original é o pecado da desobediência. É importante esclarecer que alguns imaginam que o pecado original é um pecado que está relacionado ao 6º mandamento. Não se trata de um pecado relacionado ao 6º mandamento. O catecismo da igreja, o magistério da igreja, ensina que o pecado original é o pecado da desobediência, do homem que quer ser como Deus, desobedecendo a Deus. Quando o homem, abusando da liberdade que havia recebido de Deus, desobedeceu ao mandamento de Deus, não comerás daquela árvore, o homem deliberadamente desobedece o mandamento de Deus, o pecado entra no mundo. E esse pecado, chamado pecado original, feriu gravemente a natureza humana. O homem preferiu a si e não a Deus. Ele sofre as consequências dessa desobediência. E as consequências são dramáticas. De imediato, Adão e Eva perdem a graça da santidade original. A confusão na vida matrimonial começa logo após a desobediência. Eles começam a transferir a culpa, um responsabilizando o outro. Perdem a graça que haviam recebido de Deus. Nós já visualizamos, após a desobediência, que foi destruída a harmonia. O homem e a mulher deixam de cultivar essa harmonia com Deus, eles se escondem de Deus, fogem de Deus, eles estão deixando essa relação harmônica com Deus, deixam de cultivar entre si esta relação harmônica. O pecado causa a desarmonia. O pecado original também provoca no homem. O homem deixa de ter o domínio das faculdades. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. O que passa a prevalecer no homem não são mais as faculdades espirituais, mas os desejos carnais, os desejos desordenados, os desejos incontroláveis. Porque o homem, quando desobedece a Deus, ele vive excitando. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Por isso o homem passa a ser escravo
nos desejos das vontades desordenadas. Também, a união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Você entende o motivo pelo qual, na vida matrimonial, existem as tensões, os conflitos, os embates, porque entra o pecado no mundo. A relação que Deus criou para o homem e a mulher no matrimônio é uma relação marcada pela harmonia, pela cumplicidade, pela ajuda mútua, onde as pessoas se amam, se ajudam mutuamente. Porém, isso não acontece tantas vezes, porque o pecado entra no mundo e o homem, inclinado para o mal, a consciência, não consegue viver o que Deus sonhou para que ele vivesse na sua vida matrimonial. As suas relações serão marcadas pela dominação. Quando o pecado entra no mundo, a relação humana passa a ser uma relação de domínio. As pessoas querem dominar umas às outras. Ou podemos dizer, as pessoas querem explorar umas às outras. Existe uma relação de exploração, um interesse escuso, um interesse mesquinho. O homem é egoísta, só pensa em si. Ele busca sempre as suas vantagens em detrimento do bem do outro. É a dominação. Isso é fruto do pecado. A harmonia com a criação está rompida. O homem passa a explorar de forma desordenada a obra que Deus criou para que ele dela desfrutasse. Que nós estamos acompanhando, o Papa faz denúncias recorrentes sobre a exploração desequilibrada da obra das criaturas que Deus fez e deixou para que o homem desfrutasse do equilíbrio. Isso é fruto de um homem ganancioso, que de forma gananciosa busca explorar as criaturas e causa um desequilíbrio. É a consequência do pecado original. Tudo isso para dizer, o homem passa a viver inclinado para o mal, pelo pecado que foi transmitido pelos nossos primeiros pais. A concupiscência. A nossa fraqueza reflete esse pecado original que entrou na história da humanidade e nós recebemos como herança dos nossos primeiros pais. Por isso, no nosso interior existe um grande campo de batalha entre o homem que deseja fazer a vontade de Deus e o homem que deseja ceder às suas vontades. O homem que deseja viver a partir dos seus instintos, dos seus desejos, das suas paixões desordenadas. O homem que quer explorar, o homem que quer dominar. Isso é fruto do pecado original que entrou na história do homem. Segundo ponto, o que nós fazemos com tudo isso? Diz a sequência de Pentecostes que nós ouviremos na solenidade de Pentecostes: sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem o bem a nele. Sem a luz que acorde, nada o homem pode. Quem é essa luz? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que acorde o homem. Porque quando o pecado original entrou no mundo, esse homem agora sofre as consequências do pecado. Mesmo lavados pelas águas do santo batismo, purificados do pecado original, nós trazemos a consequência que é a consciência, a inclinação fatal. O homem por si só, pela sua própria natureza que foi marcada, ferida pelo pecado original, ele não é capaz de vencer todas essas coisas e outras que nós poderíamos evitar. É necessário que o Espírito Santo de Deus, que é o doce hóspede da alma, venha em socorro da nossa fraqueza, para que esse homem inclinado para o mal, auxiliado pelo Espírito Santo, ajudado pela força de Deus, consiga deixar de viver segundo o homem inclinado para o mal, para viver segundo o homem que busca as coisas do alto. O que faz o Espírito de Deus? Como que o Espírito de Deus vem em socorro da nossa fraqueza? Ele nos dá os 7 dons. Aqueles 7 dons que nós ouvimos no dia da celebração da confirmação: o
bispo fez a imposição das mãos, depois assinalou a nossa frente, e nós recebemos de Deus a graça da efusão do Espírito Santo, especialmente o bispo reza na celebração da confirmação, pedindo os 7 dons. Os 7 dons do Espírito vêm em socorro da nossa fraqueza. Vamos ver, resumidamente, cada um dos dons, para compreender como o Espírito Santo de Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Porque se de um lado existe em nós esse homem fraco, e Deus conhece a nossa natureza humana atingida pelo pecado, a nossa inclinação para o mal, do outro existe um Deus que quer nos salvar, como nós estamos frequentemente indicando nas meditações. O Espírito Santo prolonga a obra salvífica de Cristo no mundo. Esse Deus que quer nos salvar nos concede os dons, os 7 dons, para que nós possamos superar todas essas coisas, essa tragédia que marca a história da humanidade, o pecado original, as consequências do pecado original. Primeiro dom, o dom do conselho. O que faz o dom do conselho? Dom do Espírito Santo aperfeiçoa a virtude da prudência, fazendo-nos julgar pronta e seguramente, por uma espécie de intuição sobrenatural, o que convém fazer, principalmente nos casos difíceis. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e nos concede a graça do aperfeiçoamento da virtude da prudência, para que as nossas decisões, as nossas escolhas, especialmente nos momentos difíceis, sejam escolhas e decisões acertadas. É o Espírito que vem em socorro da nossa ignorância. Nós somos ignorantes. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, dando a cada um de nós o dom do conselho para que nós possamos fazer o juízo correto e tomar a decisão coerente, a decisão acertada. É o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza. Segundo dom, o dom da piedade. Esse dom faz-nos ver a Deus como Pai boníssimo e amoroso. A alma dilata-se em amor e confiança. Pelo dom da piedade, nós conseguimos ver essa face paterna e bondosa de Deus. Nós deixamos de contemplá-lo como um Deus, um Senhor carrasco, um suzerano que quer punir o seu súdito. O dom da piedade nos faz visualizar a verdadeira face de Deus, essa face amorosa do Senhor que nos busca incansavelmente porque quer nos amar, porque quer a nossa salvação. O dom da piedade nos faz estabelecer uma relação amorosa com a Virgem Maria, com os santos, com os anjos. E o dom da piedade, que possibilita-nos ver essa face amorosa de Deus, também nos impulsiona a amar o próximo. Porque na medida em que nós experimentamos esse amor de Deus, amados do primeiro, nós também somos capazes de amar o próximo. Porque nós somos egoístas, nós temos a tendência a construir no nosso interior uma imagem que não corresponde à verdadeira imagem de Deus. O dom da piedade nos dá a graça de ver Deus como um Pai amoroso. Terceiro dom, a fortaleza da alma, impulso e energia para poder fazer ou padecer alegre e intrepidamente grandes coisas, apesar de todas as dificuldades. A fortaleza nos faz homens e mulheres fortes, homens e mulheres com energia, que impulsionados pelo dom da fortaleza, mesmo que atravessem o vale tenebroso da morte, atravessam alegres, porque tem essa força de Deus. São homens e mulheres robustos, homens e mulheres que suportam as tribulações da vida e que ao mesmo tempo são homens e mulheres de coragem,
que tem energia, e essa energia vem de Deus, não vem dos cristais, não vem das pirâmides. Essa energia vem de Deus. Essa força, essa coragem, essa fortaleza vem do Espírito Santo. Outro dom do Espírito, o temor de Deus. Temor reverencial e filial, que nos leva a fugir de tudo que possa ofender a Deus. O dom do temor nos faz ter essa reverência filial a Deus. Não temos medo, nós não queremos ofender a Deus, porque nós reconhecemos esta face amorosa de Deus e nós queremos em tudo o que fazemos servir e amar a Deus. O temor de Deus nos dá essa graça de fugir de tudo aquilo que nós sabemos que há de ofender a Deus. A ciência é um dom do Espírito. A ciência nos faz julgar corretamente sobre as coisas criadas e suas relações com Deus. Porque nós aprendemos com o dom da ciência. Nós aprendemos a estabelecer uma relação sadia com as coisas. Nós não somos dominados pelas coisas. Nós passamos a dominar as coisas e atribuímos a cada uma delas o seu devido valor. E nós relacionamos essas coisas com Deus. O que nós rezamos na liturgia da igreja, nós aprendemos a usar as coisas que passam para alcançar as coisas que não passam. O dom da ciência nos dá essa capacidade de estabelecer uma relação sadia com as coisas que possuímos, com as coisas deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Pelo dom da ciência, nós conseguimos nos relacionar equilibradamente com as coisas do mundo, sem ser escravos das coisas deste mundo. O dom da ciência, o dom do entendimento, faz-nos captar as realidades espirituais ocultas sob aparências exteriores. O que o dom da ciência nos possibilita? Estabelecer uma relação sadia com as coisas. O que o dom do entendimento nos possibilita? Ver nas coisas o sobrenatural. Nas coisas ordinárias da vida, nós vamos percebendo a presença do sobrenatural. Nós vamos conseguindo captar a presença amorosa de Deus na comida que está sobre a mesa, na casa simples que me abriga. Eu consigo visualizar pelo dom do entendimento a presença do sobrenatural. É Deus que me concede tantos sinais da sua presença amorosa. O entendimento faz-nos captar as realidades espirituais ocultas. Vai além de tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós conseguimos ver as realidades espirituais que estão nas entrelinhas daquilo que os nossos olhos estão captando. E por fim, a sabedoria faz-nos amar e saborear as coisas, experimentar com o coração o amor de Deus. O dom da sabedoria nos faz saborear as coisas. Nós aprendemos nessa experiência do saborear a perceber esse cuidado de Deus. Nós vamos saboreando tudo aquilo de bom que nós vamos encontrando e vamos colhendo os nutrientes para a nossa vida espiritual. Um dos segredos da alimentação, da boa alimentação, é mastigar. Você tem que mastigar bem. Não mastigar bem o alimento, você perde algumas vitaminas que o alimento oferece, e isso pode inclusive afetar a sua qualidade de vida. Você pode desenvolver problemas, especialmente relacionados ao sistema digestivo. Na vida espiritual também, o dom da sabedoria nos dá a graça de saborear as coisas. Nós vamos aprendendo a desfrutar de tudo aquilo que Deus vai nos proporcionando, cada momento, cada missa, cada tempo de oração, cada leitura, cada encontro com os irmãos. Com sabedoria nós vamos saboreando todas as oportunidades que Deus nos concede. Às vezes nós somos como um trabalhador que está atrasado, quer comer rapidamente porque está atrasado, que precisa aplicar o cartão. Nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos dê a sabedoria
para que nós não sejamos um trabalhador que está atrasado e precisa ficar no cartão. Come sem saber o que está comendo e engole sem degustar o alimento. O dom da sabedoria nos dá essa graça de saborear tudo aquilo que Deus vai nos oferecer. Por fim, como aplicar tudo isso na vida de cada um de nós? Disse Jesus: pedi e recebereis. É fundamental para a luta cotidiana que nós, homens, travamos todos os dias, pedir os dons do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que é o doce hóspede da alma. Nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Se nós queremos que esses dons eles possam ser operantes em nós, é necessário pedir, rezar ao Espírito Santo, porque senão prevalecerá em nós o homem inclinado para as coisas da terra, o homem inclinado para o mal. Como disse, existe em cada um de nós um campo de batalha: o homem que busca as coisas do alto e o homem inclinado às coisas da terra, o homem que quer viver segundo os instintos egoístas e o homem que quer viver segundo o Espírito de Deus. Nós somos fracos, como disse São Paulo. A nossa natureza humana, atingida pelo pecado, por ela mesma não é capaz de se levantar e de romper com esse homem inclinado para o mal. Portanto, oremos ao Espírito Santo para que o homem espiritual prevaleça em cada um de nós, esse homem que almeja as coisas do alto. A nossa vida será uma vida mais feliz. Nós viveremos em paz, porque somos movidos pelo Espírito. Reconhecemos as nossas fraquezas, mas sabemos que existe uma força em nós, e essa força é do Espírito Santo. Deixe de ficar agonizando, deixe de ficar prostrado, porque apesar de ser um homem fraco, como nós somos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Se você sente essa fraqueza, e nós somos fracos, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que, através dos dons, Ele nos fortaleça de tal modo que prevaleça em cada um de nós o homem que busca as coisas do alto. Irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a oração da última ceia, pedindo agora pela Igreja do futuro. Como resposta ao seu desejo, digamos: Iremos na unidade. Para que a fé das igrejas cristãs na ressurreição leve os fiéis a dar testemunho de Jesus em toda parte e os faça crescer no desejo de serem santos por eles. Reunimos Pai Santo na unidade. Para que os missionários, na força do Espírito parático, recordem aos homens que Jesus pediu ao Pai pelas grandes aspirações da humanidade. Oremos. Reunimos Pai Santo na unidade. Para que a busca da unidade entre os cristãos anime as decisões diárias dos seus pastores, de modo que, em breve, todos possam alcançá-lo. Oremos. Reunimos Pai Santo na unidade. Para que os dramas deste mundo e os seus problemas favoreçam maior comunhão entre as nações e promovam uma cultura de esperança. Oremos. Reunimos Pai Santo na unidade. Para que os fiéis desta paróquia e de todas as outras se sintam chamados
pelos aniversariantes Lorena Fernandes Costa, Iracema Caritas Soares, Valentina Lindo, Denise Maria, Rafael Luiz Ferreira Nascimento. Oremos pelos doentes Maria Silvia e Rosângela de Paula, pelos familiares de Luiz Teres Sobrinho, falecido há 7 dias. Que o Senhor Jesus conceda-lhes o consolo e a paz por eles. Reunimos, Pai Santo, na unidade. Deus nosso Pai, que reunis na unidade os filhos dispersos, purificai os nossos corações com a vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo de Deus os 7 dons. Vinde, ó Santo Espírito, vinde amor ardente, acendei na terra a vossa luz urgente. Vinde, Pai dos povos, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo o reino, habitando em nós, sois o nosso amigo. Descanso na luta e
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, santificai com benevolência estes dons e, aceitando a oração do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever esta oração dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e
e não cessai de reunir para vós o povo, que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ressurreição,
celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos torna um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós nos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo Borbônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. E conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, Luís Teles Sobrinho, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida: Adriana, Carla e Yamamoto, Rita de Cássia Moraes e Leonel, Alceu Alves de Oliveira, Nadir, Cíntia, Branca, Leão. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Com a confiança e a verdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
recebemos, Senhor, ilumine nossa fé e restaure nossas forças para merecermos receber os dons do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, no oitavo dia da novena, a missa às 19h30. No sábado, nós vamos celebrar a missa da vigília de Pentecostes às 19h. Convidamos a todos para participar conosco. Trata-se de uma liturgia belíssima, a liturgia da vigília de Pentecostes, no sábado às 19h. Seguem abertas as inscrições para anjinhos e coroinhas e as inscrições para a catequese. E lembro que toda quinta-feira, às 7h, nós temos a missa aqui na Matriz e durante o dia a adoração ao Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz que o Senhor nos acompanhe.